Seja bem-vindo a este canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra, que eu falo sobre o diagnóstico psiquiátrico, uma nova maneira de enxergar a psicopatologia, uma maneira dimensional, empiricamente válida de entender como que a psicopatologia se organiza, de maneira que a gente possa fazer um diagnóstico dos transtornos mentais que tenha maior acurácia. E a gente sabe que os transtornos mentais são complexos, que certamente eles não são ali separadinhos, como os critérios diagnósticos do DSM ou da CID mostram para a gente, e que a gente precisa entender, assumir e entender essa complexidade se a gente quiser fazer diagnósticos de fato precisos, diagnósticos de fato que ajudem os nossos pacientes. Eu ouço muitos colegas, psiquiatras, psicólogos falando dessa complexidade do diagnóstico psiquiátrico e eu vejo que essa é uma das dores mais difíceis que tem a nossa prática clínica. É claro que a gente tem dificuldades na implementação do tratamento e muitas dessas dificuldades de implementação do tratamento se devem às dificuldades de um diagnóstico preciso, porque afinal de contas a gente quer fazer um diagnóstico que seja útil para a prática clínica, que tenha um impacto, que sirva de ferramentas para a gente poder ajudar mais e mais o nosso paciente. A gente precisa ter uma descrição que seja específica, válida e que seja útil. A gente não quer descrever por descrever. A gente quer descrever porque a gente entende o funcionamento. Quando a gente descreve, a gente aprende a explicar, a compreender como alguém funciona e a gente consegue, a partir daí, organizar um tratamento que seja um tratamento apropriado, que traga benefícios para a vida dessa pessoa. Agora, você já deve ter visto, se você não viu, convido que veja os meus vídeos anteriores, e nesses vídeos anteriores você viu ali que eu falei de uma série de problemas do DSM. Eu não vou ficar repetindo todos os vídeos a mesma coisa, não é legal para você, mas certamente vale lembrar que o DSM ele não ajuda a gente em casos complexos, porque o DSM ele permite comorbidades, a ocorrência de mais de um transtorno mental em uma pessoa, obviamente, porque as categorias do DSM têm limites arbitrários, então o limite entre um diagnóstico de depressão e um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, a gente sabe que são limites arbitrários, são transtornos mentais que com muita frequência vêm juntos, quase praticamente mais vêm juntos do que separados. No fundo, esses limiares não ajudam a gente a compreender o caso complexo. O DSM não se ocupa desses casos complexos com muita comorbidade. E a partir do momento que a ciência foi produzida, que as pesquisas todas foram feitas com base nesse diagnóstico categorial, em que os limites entre os diagnósticos é arbitrariamente desenhado, a própria ciência, os próprios resultados desses estudos são mais aplicáveis aos pacientes que não têm comorbidades. É muito mais frequente que se estude os pacientes com pouca comorbidade do que os pacientes que têm muita comorbidade. No fundo, até os ensaios clínicos, nós sabemos, eles incluem as suas intervenções, a sua randomização, pacientes que não representam a realidade complexa da prática clínica do psiquiatra ou do psicólogo. Portanto, nós vamos precisar olhar muito além do DSM para conseguir entender um caso complexo. Nós vamos precisar de outras estratégias, vamos precisar de outras ferramentas, e é, em grande medida, o que eu falo aqui. Esse é o tema deste canal e é o tema deste vídeo. Inevitavelmente, nós vamos ter que voltar para aquilo que nunca deveria ter sido esquecido, que é aprender a psicopatologia muito além do DSM, e a gente vai ter que aprender entrevista clínica. O DSM tem uma entrevista estruturada, mas que não é exatamente aquilo que é mais aplicável à nossa prática clínica, que é um atendimento fluido, que a gente não quer transformar em uma lista interminável de perguntas. Não é assim que a gente vai chegar a conclusões diagnósticas, principalmente nos casos complexos, principalmente nos casos de zona cinzenta entre diagnósticos muito importantes, como transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. Ou seja, nós vamos ter que voltar, de certa forma, a reaprender a psicopatologia e não achar que a psicopatologia é aquilo que está descrito ali
no DSM, e a gente vai ter que aprender a extrair as informações e a realizar uma entrevista que traga para a gente informações válidas a respeito de um diagnóstico. Além disso, o que a gente espera é que as pessoas tenham treinamento, tenham aprendido isso ao longo da formação, existem ferramentas novas, existem ferramentas que são ferramentas que vêm sendo construídas ao longo das últimas décadas e que adquiriram uma força, uma robustez científica impressionante nas últimas décadas, que é uma reorganização da psicopatologia, uma reorganização dimensional e hierárquica da psicopatologia, que tem uma validade empírica tremenda. A ideia é, na medida em que a gente aprende esse novo olhar para a psicopatologia, que a gente tira as nossas lentes categoriais do DSM, a gente coloca as nossas lentes dimensionais, a gente começa a enxergar a psicopatologia com outros olhos, a gente vai começar a entender melhor como os pacientes complexos funcionam, a gente vai entender melhor como é que a gente vai descrever os nossos pacientes complexos, que têm muitos diagnósticos, a gente vai conseguir entender como esses pacientes funcionam, como é que é o funcionamento mental dessas pessoas, como é que a personalidade dela interage com o ambiente, como é que os estados psicopatológicos surgem diante dessa interação e como é que a gente, portanto, organiza um tratamento que seja válido para esses nossos pacientes complexos. Muitas áreas da psicologia têm tentado organizar a psicopatologia de uma maneira transdiagnóstica, que transcenda, digamos assim, os diagnósticos categoriais, porque a gente bem sabe que a iniciativa que foi muito válida nos anos 90 e começo dos anos 2000, de criar um protocolo, uma psicoterapia para cada diagnóstico do DSM, trouxe benefícios para nós, mas que é algo incompleto, é algo que está submetido a uma descrição da realidade dos sintomas e sinais psíquicos da psicopatologia, que não é uma descrição válida. Na medida em que a gente entende as dimensões da psicopatologia, que a gente entende que a gente pode organizar a personalidade por traços e que a partir da interação dessa personalidade com o ambiente surgem estados psicopatológicos, estados de adoecimento mental, a gente também consegue organizar uma nosologia que seja mais precisa e que dê muito mais conta dos casos complexos. A gente sabe que são esses os casos que trazem mais dificuldades para a prática clínica em termos de diagnóstico, tratamento. São esses os pacientes que sofrem mais e que precisam de mais da nossa ajuda e que, portanto, está na hora da gente trazer essas ferramentas para a nossa prática clínica. A bem da verdade é que o DSM mudou pouco do DSM-3 para o 4, do 4 para o 5 e nas suas edições revisadas. Houve mudanças relevantes? Houve, mas a estrutura central, categorial, persistiu. É verdade que o próprio DSM-5 tentou introduzir espectros, dimensões na sua classificação, mas fez isso muito timidamente, porque fazer isso significaria reverter toda uma lógica que já estava constituída há décadas. Mas sim, existem diversas iniciativas, como por exemplo o High Top Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, para organizar a psicopatologia de maneira dimensional, hierárquica e válida, e que são baseadas, por exemplo, no modelo dos 5 fatores de personalidade, que é capaz de descrever tanto a personalidade normal quanto a personalidade patológica, mal adaptativa, o nome que você quiser dar. E existem vídeos sobre tudo isso aqui no canal, se você quiser assistir. E a ideia é aplicar essa lógica, aplicar esse modelo, que tem as suas próprias operacionalizações, além, separadas dos critérios diagnósticos do DSM, principalmente nos nossos casos mais complexos, que tem uma psicopatologia mais diversificada e que precisam de mais da nossa ajuda. Para que você possa fazer isso, eu e meu amigo Mauro Vitor Medeiros, nós somos psiquiatras e nós organizamos um curso de diagnóstico diferencial dos transtornos mentais, que vai acontecer um curso de um dia inteiro no dia 27 de abril. A gente vai falar sobre esse modelo, vamos falar sobre como é que a gente aplica esse modelo no diagnóstico diferencial de uma maneira bastante precisa, e nós vamos ter uma série de discussões de casos, essas interfaces mais complexas da psiquiatria, como por exemplo transtorno bipolar, depressão unipolar, transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade borderline, narcisismo, por exemplo, irritabilidade, assim como
diagnóstico, cognição social, que é tão importante para o diagnóstico diferencial do espectro autista. Ou seja, nós vamos trazer um novo modelo para a gente enxergar o diagnóstico diferencial, que respeita a realidade empírica da psicopatologia e que funciona como um avanço, um passo à frente em relação ao diagnóstico categorial do DSM e da CID. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Você pode clicar aqui nesse inscreva para você poder também receber as notificações dos vídeos que eu posto ao longo do tempo. Muito obrigado pela atenção. Deixe comentários, dúvidas, críticas, sugestões e assim por diante. E até mais.